Olá! Hoje nós vamos trabalhar a composição do rosto masculino embasado nas mesmas dimensões que nós fizemos o rosto feminino, né? Então nós temos aqui a vista frente, meio perfil, 3/4 e costas, e a gente vai desenvolver da mesma maneira para o masculino. Para essa atividade, então, a gente precisa de uma folha A4 na posição paisagem, e a gente vai ter aqui as divisões da folha com a composição desses retângulos. Então, esse primeiro retângulo, a gente está trabalhando com aquela proporção de 4/6, né? Então, ele tem 4 de largura e 6 de comprimento para a vista frente. Para a vista de meio perfil, a gente vai utilizar um quadrado de 6/6. E para a vista de perfil 3/4, a gente vai utilizar, então, a média, né, da largura entre a frente e o perfil. Aqui tem 4 e aqui tem 6, então a média é 5/6. A altura é sempre a mesma. E as costas, ela é 4/6, porque é igual à frente. Então, aqui na parte da vista frente, a gente vai perceber que esse traçado do Y, né, ele é sempre uma constante aqui, então ele vai estar dividindo o lado direito e o lado esquerdo do rosto. Bem na metade da altura desse retângulo, então a gente tem a linha dos olhos. Então eu já vou passar essa linha dos olhos em todos os outros retângulos. Por quê? É como se ele tivesse, né, parado, estático, e a gente fosse girando em torno dele. Então aqui eu vou deixar aqui ao lado essa composição da frente do feminino, para que a gente consiga entender que é exatamente a mesma dinâmica. O que vai mudar um pouco são os formatos. Então, o que a gente percebe? Que o feminino ele é bem circular e oval. O masculino ele vai ser um pouco mais retangular, né? Um pouco mais chanfrado. Então, aqui a gente vai ter os primeiros pontos de referência, a parte do topo da cabeça, né? Então, eu tenho 4 centímetros, eu divido novamente cada metade ali ao meio, e a parte aqui de baixo, a gente vai ter a divisão em 8 partes. Então, ó, divide ao meio e ao meio de novo. Essa divisão do rosto ajudaria a gente a fazer, né, aquela linha curva. Então, aqui o rosto feminino ele encosta nessa estrutura. Para o masculino, a gente vai deixar esse primeiro oitavo aqui. Eu vou pegar essa metade, ó, desse oitavo, e eu vou traçar uma reta, a mão livre, até naquele ponto, ó, aqui eu faço uma curva. Então, aqui a gente pode ter como referência, né, esse primeiro 1/3 aqui da raiz do cabelo, sem problema. Então, aqui é o ponto onde a gente começa a fazer a curva, ó. Do outro lado, da mesma maneira. Então, eu pego essa metade, trago em linha reta, né, até na altura dos olhos. Então, nessa região dos olhos, a gente pode descer ele um pouquinho mais para a parte de dentro, né, como se fosse aqui marcar um pouco a estrutura do maxilar e trazer ele até embaixo, na linha da boca, e conectar aqui no queixo. Aqui a gente vai ter a linha dos olhos. Entre a linha dos olhos e o queixo, nós temos dividido em 3 partes iguais. Então, aqui vai ser nariz e boca. E aí, a gente tem o queixo. Então, entre a boca e o queixo, nós vamos marcar aqui, ó, a metade, que vai ser o ponto do maxilar. Tá? Então, aqui eu deixei marcado e
Dou uma entradinha aqui, pode voltar, se quiser deixar ele bem, né, bem angular. E esse ponto aqui da metade é o que a gente vai ligar aqui no queixo, ó. O queixo é o primeiro quarto aqui, né, entre eles tem o Y, aliás, o primeiro oitavo. E aí aqui a gente pode traçar uma reta. Então aqui, ó, dos olhos, te dá uma entradinha e depois volta e arredonda, ó. Dá uma entradinha e vem para a região do queixo. Aqui no eixo Y, né, a gente tem as marcações, então, da linha dos olhos, que fica na mesma localização, ó. Eu tenho 2 para cá e 2 para lá, então, na metade é a linha dos olhos. E na outra, aí eu divido novamente ao meio. E aqui eu não vou subir como a gente fez no feminino. Eu vou fazer uma leve curva, ó, eu só vou descolar do eixo X e vou deixar a parte de baixo, né, próxima à linha da íris. Então, vamos recapitular. A íris, ela corresponde à metade, né, o círculo, a metade de um olho, né? Então, aqui ela teria um círculo de meio centímetro de diâmetro. Então, eu vou deixar 0,25 aqui para baixo, né? Do outro lado também. E eu fecho essa parte da pálpebra só até na linha da metade do olho aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente pode simplificar bastante esse olho. Então, isso já vai dar um olhar mais profundo. Aqui, a linha da sobrancelha, a gente vai subir também a metade da largura do olho. Então, o olho tem 1 centímetro nessa proporção, vai subir a metade da largura dele. E aí, você pode traçar com a régua também, né? Que é uma reta. Essa largura, então, a gente sabe que entre o olho e o Y, a gente tem a metade para indicar onde finaliza a sobrancelha. E ela pode vir aqui um pouquinho para fora da linha dos olhos. Então, ao invés de fazer uma sobrancelha arqueada, eu venho com ela reta e eu desço aqui um pouquinho, ó, para enfatizar uma sobrancelha um pouco mais grossa. O que muda, né, é a altura do olho. O olho, ele tem essa parte mais amendoada e aqui ele vai ser mais reto, ele é só amendoado na parte de baixo. Então, aqui, agora, a gente pode perceber que vai fazer a marcação do nariz. Então, esse círculo maior do nariz, ele acompanha o tamanho da íris do olho. Então, se ela tem meio centímetro aqui, né, ó, entre o nariz e a boca, né, a gente pega a metade e faz o círculo maior. Na metade desse círculo eu tenho as narinas. A largura do nariz, ela vai chegar no máximo nessa dimensão aqui que a gente tem de espaço entre os olhos. Então, aqui, entre o círculo maior e menor, a gente vai ter a narina. Essa estrutura do nariz, da narina, né, ela não vem reta, ela reduz aqui. Então, entre esse espaço da sobrancelha e o nariz, a gente pode pegar a metade, ó, e fazer a marcação, né, do dorso, a separação e conectar lá na sobrancelha. A gente sabe que a raiz do cabelo está marcada aqui, é 1/3 igual à frente. A gente já tem marcado essa estrutura aqui, aonde fica a face, que é no final aqui do olho, e assim a gente já consegue, né, fazer a curvatura, ó, para indicar a raiz do cabelo. Então, entre os olhos e o nariz,
Aqui nesse espaço que ficou entre o rosto e a estrutura da grade, a gente vai ter uma oval, ó, que vem até na base do nariz, que vai ser o comprimento dessa orelha, do outro lado da mesma maneira. Nós temos a boca, né, nessa outra divisão. Então aqui eu posso fazer uma curva para cima, e o diferencial, eu não desenho o lábio inteiro igual eu faço no feminino. Eu faço a linha de divisão entre o lábio superior e inferior, e eu vou destacar aqui a parte do lábio inferior. Entre essa linha do lábio até a base do nariz, na metade, a gente pode ter o filtro do nariz desenhadinho. Então, o lábio superior, ele fica só sugerido ali, né? Eu não faço desenho, para que ele realmente fique com uma característica mais máscula. E entre a boca e o queixo, a gente tem aqui esse círculo que ajuda a gente a definir, então, essas relações de tridimensionalidade do queixo. Aqui a gente tem definido, né, o nariz. Eu vou deixar com as canetas, que eu acho que fica bem bacana, né, para visualizar. Então, acabou o nariz reto aqui, ó, na linha dos olhos. Aqui a gente vai ter a marcação da cabeça, ó, a orelha, cabeça, orelha, e o delineado aqui, ó, levemente vem reto, né, até essa parte aqui que deu uma entradinha para marcar a bochecha, vai até a estrutura do maxilar e o queixo. Então aqui a gente tem, né, as narinas e o filtro do nariz. Na parte de cima a gente tem as sobrancelhas, que podem ser um pouco mais marcadas, mais retas, e a linha dos olhos, ó, que é levemente, ela descola do eixo Y. Então, entre o olho e essa sobrancelha, a gente vai ter, pode ter aquela marcação da pálpebra, e aqui a gente vai ter a íris, ó. E aí eu fecho essa parte da pálpebra inferior só até a metade do olho. A boca, ela fica um pouco mais larga aqui do que o nariz, o lábio inferior e aqui o queixo. Então, a largura desse pescoço, ele vai pegar esse primeiro 1/8, então eu posso deixar bem certinho aqui identificado, e aí a gente faz uma leve curvatura. A largura desse corpo é 2 vezes a largura da cabeça, então eu vou considerar os 4 centímetros aqui. A gente tem 4 centímetros para a direita, 4 para a esquerda. E aí a gente sabe que esse círculo, né, do ombro, ele também vai respeitar o segundo módulo, que tem 6 centímetros, e a gente faz as subdivisões em 3 partes. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2 e 3. Então, essa primeira subdivisão aqui é aonde nós temos o pescoço. A parte das rótulas, ela vem, né, exatamente centralizada nessa linha da subdivisão. Nesse centro, entre a largura da cabeça, ó, que foi aplicada aqui, eu vou centralizar a rótula do ombro. Essa rótula do ombro, ela é igual a metade desse rosto, né? Então, eu tenho aqui 2 centímetros, então fica, ó, eu tenho marcado 4, então fica 1 para dentro e 1 para fora desse corpo. E a mesma coisa para cima e para baixo. Então, aqui, ó, esse pescoço, ele viria, né, reto até aqui. Aqui a gente pode fazer o esboço com essa reta. Então, ó, onde tem o topo da rótula é aonde eu faço a marcação do degolo, né, ou
a curvatura, o ponto para a curvatura do decote do masculino. Então, a gente percebe que aqui o masculino, ele também vai ter essa estrutura um pouco mais forte do pescoço. E aí, depois, vem os detalhes. Então, aqui, a gente faz a estrutura do masculino frente. A raiz do cabelo na parte de cima, né, a curvatura. E aí a gente pode deixar um volume para fora aqui, né, para acompanhar a orelha. E aqui a gente tem essa marcação, ó, onde acabou a linha, né, acabou a estrutura do olho. A gente tem essa face, né, essa largura da face. E a gente tem essas linhas que vão marcar entre o verde e o roxo, aquela meia face, para dar a ideia dessa profundidade, né? Esse ladinho aqui, ó. Como que a gente faz esse traçado? Para entender na hora que vai ilustrar, né? E o que é essa profundidade, essa lateral. E aqui embaixo vai até a metade da linha do queixo. Então, essas linhas são importantes para que a gente consiga fazer a localização também, né, no perfil. Assim como tem no feminino, tem no masculino. Então, aqui, ó, é aquela linha que ficou, né, o dorso do nariz e é a parte da profundidade, então, que vai aqui para a pálpebra. Então, tudo conforme feito no feminino também.